Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Alguns dizem que o nome do canal deveria ser Bem-vindos, né? Porque eu falo, olá, amigos do canal, bem-vindos! Mas, na verdade, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor, o canal que tem maior quantidade de notícias sobre fundos imobiliários do YouTube. E também estou trazendo notícias de Fiagros e FIINFRAs. Hoje, dia 12 de novembro, nosso Day News, que as notícias saíram ontem. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu ontem. O roteiro do dia, nós temos altas e baixas, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Aquela dúvida que é bem frequente, eu trago aqui para vocês. Vou pedindo a vocês que deixem aquele like, que não é inscrito, já se inscreve no canal. Garanto a vocês que tem muita informação boa aqui no canal. Eu aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. O IFIX caiu mais uma vez, caindo 0,23%, chegando a 2.934 pontos. Poxa, estou com saudade lá daquela resistência que estava em 2.980. Pessoal, tem uma nova resistência aqui, está olhando a análise gráfica pelo Bruno Macedo, lá do canal, seu canal financeiro, uma resistência aí em 2.930, então acredito eu que pode fazer um fundo aí, se romper isso, ele vai lá buscar 2.800 pontos. Acredito eu que, devido à estabilidade dos juros futuros, talvez a alta dos juros futuros talvez realmente perca esse suporte e vá buscar o próximo aos 2.800 pontos. Os juros futuros ontem bateu mais de 13% todos os tesouros diretos disponíveis. Então, pensando nisso, acredito eu que a gente que ainda possa sofrer um pouquinho o IFIX no curto prazo. Entre os fundos imobiliários, a maior alta foi o PAB11, 36%, está uma volatilidade muito grande no PAB11. Shopping Center Piedade subiu 5,26%, voltando aqui ao preço de R$ 6,00. RBVO11 subiu 4,84%. O Euro 11 subiu 4,77%, Kev 11 4,36%, PLRI 4,35%. As maiores baixas, RCFA 11 caindo 16%, Serra Verde caindo 10%, mas continua aí no patamar de R$ 8,00. BNFS 11 caindo 3%. Houve uma volatilidade muito grande nesse ativo, mas não houve notícias. O HLOG 11 caindo 3,36%, veio subindo bem no médio prazo aí. BLMG 11 caindo 3,01% e FLMA caindo 2,93%. Entre os fundos pertencentes ao IFIX, o FXC 11 subiu 3,83%, fundo imobiliário de papel. RBRP 11 subindo 3,46%, depois de cair vários dias. RBRR subindo 2,45%, HFOF subindo 1,87%, VCJR 11 1,53%. Talvez o pessoal já percebendo que o VCJR 11 com a inflação voltando pode dar um bom resultado, o pessoal já está se posicionando. E o RZK 11 subindo 1,49%. Nas maiores baixas, BLMG 11, 3,01%, XPPR 11, 2,74%, RBRF 11, 2,65%, RECT 11, caindo 2,32%, JSRE 2,22%, SPTW 11, 2,11%. Bastante tijolo aqui nas maiores baixas. Entre os fiagros, a oscilação maior aqui foi o OIAG11, realmente a volatilidade dele devido à baixa liquidez é sempre maior, 3,69%, o VCRA11 subindo 0,99%, o resto, poucas quedas. O RCAG11 já depois do anúncio de liberação de cotas, apesar de acontecer só segunda-feira, já houve uma queda de 1,08%, e os outros mantiveram aqui nos patamares aqui com pouca alteração de preço. Entre os FIINFRAs, o RBIF 11, 2,92% e o CADIF 1,48%, o Juro 11 subindo 0,97%. E as maiores quedas, quase não houve quedas.
Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Ontem eu fiz o Day News anunciando os proventos do 8º dia útil. Esses fundos aqui chamam atenção positivamente o provento do CPTR 11, R$ 1,40, e do Vigia 11, R$ 14, que são 2 fiagos, mantendo aí esses proventos bem altos por serem bem indexados ao CDI. Indexados ao CDI também tem o VGIR 11, 13 centavos, mantendo um bom provento. E talvez, pode-se dizer decepção, mas ao mesmo tempo está meio que previsto devido à deflação. VGIP 11 veio de novo com 45 centavos e CPTRS 11 não conseguiu manter o provento que tinha anteriormente de R$ 1,05, R$ 1 acima de R$ 1, e trouxe um provento CPTS de 85 centavos. Para segunda-feira, nós vamos ter os proventos do 9º dia útil do mês e também daqueles fundos que anunciam proventos no dia 15 e vai ser antecipado um dia devido ao feriado. Então, nós temos o SNAG 11, que já até anunciou proventos, mas a data base dele se você comprar, vai receber o provento dele na segunda-feira, você vai receber o provento dele no dia 25. E temos o SNFF 11, SNCI 11, MGCR 11, NAVT 11, MORI 11. Esses são os que têm database na segunda-feira. Fatos relevantes comunicados ao mercado. XPPR 11 vem por meio deste comunicar aos seus cotistas em geral que a gestora está em tratativas comerciais com um investidor para a realização de uma possível venda da participação dos fundos nos imóveis. Ou seja, eles estão anunciando aqui que eles vão estar vendendo a participação nos seus imóveis, 4 imóveis. Tanto no edifício Faria Lima Plaza, quanto no edifício Módulo Rebouças, o edifício Box e o edifício iTower. Todos eles estão à venda. Então, caso tenha a venda, caso tenha um lucro, XPPR, de repente, começa sim a dar um bom resultado. Mas ele ainda, não tendo essa venda, ainda continua com a vacância muito grande. Se ele não vender nada até o final do ano, a partir de janeiro, a partir de fevereiro, os proventos vão ser um pouquinho mais baixos. GGRC 11, após amplos debates de negociação entre a gestora e a Covalon, para quem não sabe, é uma inquilina do GGRC que entrou com pedido de recuperação judicial. Então, eles fizeram uma reunião com eles com o objetivo de definir o fluxo de aluguel fluxo de aluguel é que a empresa volte a pagar os valores dos aluguéis vincendos de forma escalonada e de acordo com a capacidade financeira atual da empresa. Gente, quando a empresa entra em recuperação judicial, o aluguel que já venceu entra lá no bolo da dívida da recuperação judicial. Daquele aluguel que a vencer, aí ela tem que pagar. Aí, nesse caso, o fundo negociou com ela, fez algumas tratativas para fazer o quê? De outubro de 2022 a setembro de 2023, será pago o mínimo de 3 milhões de reais, que vai dar o equivalente aí a 3 centavos por cota. Já no próximo ano, de 2023 a 2024, vai pagar um mínimo de 6 milhões de reais de aluguel ao ano, tá? Isso vai dar o equivalente aí o rendimento por cota por mês, 6 centavos. Já para 2024 a 2025, vai pagar 9 milhões, que é equivalente a 9 centavos de aluguel, e os valores sempre serão reajustados pelo IPCA no decorrer dos anos. Então, o GGRC fez esse acordo aí para ver se a Covalon consegue cumprir. Ainda falta ver se esse acordo vai ser autorizado, vai ser assinado, vai ser cumprido, e caso seja isso, pelo menos diminui o problema que é o aluguel para essa empresa. XPCI 11 teve uma Assembleia Geral Extraordinária, onde estava trocando a administradora atual, que é a Vortex, pela XP, e eles estão falando aqui que vai trocar de administrador, ou seja, a XPCI vai passar a ter um novo administrador a partir do dia 24 de novembro. Então, XPCI 11, a partir de 24 de novembro, um novo administrador. HGLG 11 vem informar os cotistas ao mercado
em geral, que nesta data o fundo firmou escritura pública de compra e venda e outras avessas, por meio do qual concluiu a venda da totalidade de sua fração ideal, correspondente a 70%, do galpão logístico frigorífico localizado na rodovia BR-101, do município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, descrito como Cone G04, na seção de imóveis. São 59.662 metros quadrados, a área construída de 18.597 metros quadrados. Em 20 de novembro, o fundo adquiriu uma fração ideal de 30% do terreno, posteriormente desenvolvido no galpão logístico. Após a aprovação da construção e o avanço das obras, o fundo adquiriu uma fração ideal do terreno, aumentando sua participação para 70%, e até a presente data, considerando os custos de aquisições e benfeitorias, o investimento total foi de 71.644.000, equivalente a 5.503 por metro quadrado. Então, o custo foi tudo isso. Lembrando que é um galpão frigorífico, ou seja, tem refrigeração. Então, ele é bem mais caro mesmo, um metro quadrado, que representa 1,2% da área bruta locável do fundo. O valor a ser recebido pelo fundo é de 103 milhões, equivalente a 7.945.000 metros quadrados. Então, temos um bom lucro. Compraram aqui equivalente a 5.500 por metro quadrado, venderam por 7.900 por metro quadrado. Esse lucro de regime caixa de 31 milhões, que dá aproximadamente R$ 1,36, deve ser distribuído no final do semestre, é cerca de 44,4% do valor investido e 49,9% em cima do valor contábil, em cima do VP. Então, realmente vai ter um bom lucro a ser distribuído pelo HGLG e acabou também gerando renda boa para os cotistas. Vigia 11, Fiagro de Recebíveis, anunciou a liberação das cotas no dia 17 do 11. O valor da emissão foi R$ 9,92. O valor de mercado do Vigia está R$ 10,42, 50 centavos de diferença. Acredito eu que daqui até o dia 17 o preço vai chegar mais próximo. Não acho que chegue a R$ 10 novamente, igual chegou durante a emissão, mas acredito que pode chegar a R$ 10,10, R$10,07, por aí. KNCR11 também anunciou a liberação das cotas no dia 17 do 11. O valor da emissão foi R$ 98,85. O valor de mercado está R$ 99,64. TRXF11 informou o final do período de sobras e de montante adicional. E aqui eles estão dizendo que todo mundo que pediu montante adicional será atendido nos seus pedidos. Então, quem pediu as sobras e montante adicional, algumas cotas a mais, será atendido. XTED 11 é um fundo imobiliário de escritório que houve troca da gestora, então a nova gestora agora, devido à troca da nova gestora, que agora é a V2, o fundo deixa de ter o ticker XTED 11 e passa a ser VVCO 11. Então, a partir do dia 9 de novembro, não peguei a data aqui, mas fico devendo a data para vocês, vai mudar, o XTED 11 vai passar a ser negociado como VVCO 11. Relatórios gerenciais, HFOF 11, durante o mês de outubro, negociamos 45 milhões de cotas de fundos imobiliários, sendo 29,5 milhões em aquisições e 16,7 milhões em vendas. Gente, esse fundo é de 2 bilhões, quase 2 bilhões de reais, e negociou apenas 45 milhões. Então, a quantidade de cotas sendo negociadas são muito pequenas. A grande maioria está vindo de lucro e de rendimentos recorrentes de fundos imobiliários, o lucro deles. Continuamos a redução da nossa posição no PVBI. O portfólio possui ótima qualidade e localização. Entretanto, após a valorização de julho, decidimos migrar parte dos recursos para posições mais descontadas que não acompanharam a correção do índice e que representam maior potencial de retorno ajustado pelo risco, em nossa visão. Também reduzimos alguns fundos imobiliários corporativos que apresentaram variação positiva nas suas cotas e acima da média da indústria, comprimindo assim o dividend yield desses ativos. Na ponta das aquisições, entendemos que a queda de preço de alguns fundos de crise indexados à inflação foram exageradas, considerando os indicativos de deflação
de deflação será temporária e permitiu montarmos posições abaixo do valor patrimonial, que apresenta o retorno esperado de aproximadamente IPCA mais 8 em ativos de alta qualidade de crédito, o que consideramos atrativos. Além disso, ainda na ponta das aquisições, continuamos a nossa estratégia de adquirir de cotas de FOFs, cujo preço da bolsa apresenta desconto significativo em relação ao valor patrimonial. Então, eles estão comprando papéis indexados ao IPCA e comprando os FOFs. JSFA, outro fundo de fundo, as cotas de JSFA apresentaram uma variação positiva de 6,2% em outubro. Finalizamos o mês com um desconto de 3,78% sobre seu valor patrimonial, o passo que o segmento de FIIs FOFs negocia em desconto médio de 11,7%. Então, ele está menos descontado acima do valor patrimonial do que os outros FOFs. Em outubro, ele anunciou um dividendo de 93 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 0,99%. ou 11,82. É um dividendo muito bom para um FOF, isento de imposto de renda. Para efeito de comparação, o rendimento equivale a 106% do CDI líquido de imposto de renda. FLCR11, Fundo Imobiliário de Recebíveis. FLCR11 encerrou o mês de outubro com 89,5% da alocação, sendo que antes era 90,8%, sendo 53,5 milhões em CRIs e 3,8 milhões em FIIs. Os CRIs do CRIs possuíam no final do mês uma taxa moderada de IPCA mais 9,2, é uma boa taxa, para os 39,8 milhões indexados ao IPCA, e CDI mais 6,4 milhões para os 13 milhões indexados ao CDI. Então, o FLCR11 tem 62% dos ativos IPCA e 21,5% dos ativos CDI. Então, deve performar bem com a volta do IPCA e com CDI muito alto. RZAG11, Fiagro de Recebíveis, distribuiu 13 centavos, equivalente a um dividend yield de 1,24%, da cota de mercado a R$ 10,07. Está caindo aí devido à liberação das cotas, né? A estratégia de alocação pela equipe do Fiagro está sendo executada conforme as perspectivas. Estamos com 53,25% PL alocado, então acho que isso deve segurar um pouquinho o provento no próximo mês, porque eles ainda estão alocando o financeiro da última emissão. Com as últimas altas de juros da Selic a 3,75, o cenário de crédito fica mais caro para o produtor rural realizar investimentos. Com essa redução de novos investimentos, os produtores estão aproveitando para diminuir a alavancagem e melhorar sua estrutura financeira, consequentemente o score de crédito. Para as nossas carteiras, essa alta de juros favorece a performance do Fiagro, uma vez que 100% do portfólio está atrelado ao CDI. Mais um Fiagro, a estratégia que foi o campeão de proventos, esses Fiagros, FGAA11, utilizou nesse mês a estratégia de giros de papéis gerando valor para os cotistas, após 100% alocado em ativos alvos, a venda de 60 milhões de reais para alocação de uma nova transação com prêmio originado pela FG/A, pela própria casa, né? A distribuição de 1,4 milhões de reais, 16 centavos por cota, isso aqui foi o melhor rendimento que teve, a cota custando, inclusive está 9,98 no mercado. Risco corporativo, alta qualidade de crédito, é uma das melhores distribuições de dividendos do mercado. Cota negociada com preço médio em outubro de R$ 10,10, volume médio de negociação de 1,34 milhões. Comentários do Kiko, aqui eu trago algo que as pessoas vêm me perguntando bastante e eu tento esclarecer minha opinião, fica bem claro isso. O melhor dia para comprar fundos imobiliários. Algumas pessoas tem teoria sobre esse melhor dia. Qual o melhor dia para comprar fundos imobiliários? Ou Fiagros, ou FIINFRAs. Pessoal, eu confesso que eu não me preocupo muito com esse melhor dia, a não ser que a segunda página eu explico o porquê. Mas, normalmente, algumas teorias dizem que são na data X. Um dia após o anúncio dos rendimentos, além de ser descontado o rendimento do valor do preço no mercado, às vezes cai o preço um pouco mais. Então, algumas pessoas deixam para comprar sempre no dia seguinte ao anúncio do proventos. Uma estratégia. Eu confesso que eu gosto de receber proventos, então compro antes para poder receber proventos no mês. E a outra estratégia é um dia antes do pagamento.
Porque a tendência é que na data do pagamento, quando as pessoas, vamos dizer que eu recebo proventos do MXRF11. Se eu recebo proventos do MXRF11 no dia 15 desse mês, quando chegar dia 15 desse mês, eu vou pegar o provento e comprar mais cotas do MXRF11. Se todo mundo está fazendo isso, o que vai acontecer? O preço do MXRF11 vai subir. Então, se você comprar antes da data do pagamento, 2 dias antes, você vai estar comprando antes que ele comece a subir de preço. É uma teoria. Eu nunca consegui comprovar nenhuma dessas teorias. Já fiz estudos, mas eu nunca consegui saber se essas teorias que eu apresentei ali são ou não são. Já fiz acompanhamento de preço, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Perdão, mas eu não fiz nada que diga qual é o percentual de vezes que dá certo, qual é o percentual de vezes que dá errado. Porém, para essa outra teoria aí, essa teoria que funciona sempre nas emissões, quando os fundos estão passando por subscrições, que 2 dias antes da liquidação do direito de preferência é um bom dia para fazer compras. 2 dias úteis antes também da liquidação do direito de sobras e montante adicional. Também é um bom momento para se comprar mais barato. Isso já é quase uma lei. E no dia da liberação das cotas, dessas novas cotas. O dia que essas novas cotas são liberadas, é o dia que também a gente consegue comprar mais barato. Então, diante disso, para mim, esses 3 momentos aqui são reais. Já esses outros 2 momentos, eu nunca fiz um estudo, mas algumas vezes realmente dá certo. Tá? Tudo bem? Pessoal, vou encerrando por aqui, vou pedindo para vocês deixar aquele like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!